E aí, meus queridos, tudo certinho com vocês? Pois bem, hoje aqui o nosso cenário de gravação da aula está um pouquinho diferente. Hoje eu quero estar um pouco mais perto de vocês, para a gente conectar melhor os nossos pensamentos. Bom, hoje iniciaremos o nosso livro azul, o livro novo que vocês receberam aí esses dias. E vamos começar a trabalhar o primeiro tema do livro, que é decidir sobre ideias. Bom, já abriu seu livro? Podemos começar? Então, o que é decidir sobre ideias? Primeiro, o que é uma ideia? A ideia é um pensamento que a gente tem sobre alguma coisa, mas esse pensamento que você tem sobre alguma coisa é um pensamento realmente seu? Ou este pensamento foi sendo aprendido, foi sendo observado a partir daquelas pessoas que convivem contigo? Bom, e se for, tem algum problema? Esses são questionamentos que a gente costuma fazer, porque às vezes eu aprender, às vezes eu adotar o pensamento de uma outra pessoa, pode ser sim que lhe seja um problema, mas nem sempre. Muitas vezes pensamentos de outras pessoas são pensamentos bons. Por exemplo, o pai e a mãe, quando te ensinam coisas sobre não faça, não deve ser assim, tome cuidado, são pensamentos que a gente começa a observar e muitas vezes até conforme a gente vai crescendo, nós vamos tendo aquelas mesmas atitudes. Isso é bom? Agora, se este pensamento em que você tem, ele for um pensamento que seja agressivo, que seja um pensamento que seja odioso, aí não é bom. Então nós temos que refletir sobre os nossos pensamentos e o quão importante eles são, o quão válido eles são para a sociedade. São coisas simples, mas que a gente tem que lidar. Não quer dizer com que o pensamento que você tem hoje será um pensamento para sempre. As pessoas mudam, o comportamento muda. Aquilo que você acredita que hoje é o ideal para você, amanhã pode não ser. Às vezes, com o passar do tempo, quando chegar no futuro, você vai olhar para trás e se perguntar: nossa, mas que pensamento pequeno eu tinha. Eu não acreditava em mim mesmo, eu achava que eu era pior do que os outros. Ou eu me achava melhor do que os outros. Não é assim. Não deveria ter sido assim, mas aquele fato no passado me ensinou. Bom, eu acreditava que a melhor coisa que tinha para mim era ganhar aquele presente, era ter aquele celular. Poxa, eu não percebia as possibilidades que eu tinha ao meu redor. E quantas coisas são assim. Pois bem, as pessoas passam por isso. Isso gera aprendizado. Isso gera em nós uma mudança, isso gera crescimento. Então, não tenham medo dos pensamentos. Criem seus próprios pensamentos. Adotem aqueles pensamentos de outras pessoas que são pensamentos bons e que vocês podem levar para a vida. A vida é assim, um eterno aprendizado. A gente produz os nossos, mas a gente também deve aderir àqueles pensamentos que são bons e que vêm de outras pessoas. Para a nossa aula, eu deixo também algumas atividades para vocês. Essas atividades, elas estão lá no livro. São da página 2, então se você pegar aí na página 2, tem alguns questionamentos ao qual você deve responder sobre a questão do pensamento. Lá na página 4, na página 5 e na página 6. Pois bem, essas atividades, elas são todas de observação. Observação do seu interior, dos seus pensamentos, dos seus questionamentos perante o questionamento e os pensamentos de outras pessoas e aquilo que você aprende com eles ou não. Então é muito simples. Mas, para terminar essa aula, eu quero mostrar para vocês, eu quero apresentar para vocês um pequeno trecho de um poema que, por sinal, está aí no livro, lá na página 4. É um pensamento do escritor português Fernando Pessoa.
E ele diz o seguinte: temos, todos que vivemos, uma vida que é vivida e uma vida que é pensada. E a única vida que temos é essa que é dividida entre a verdadeira e a errada. Qual, porém, é a verdadeira e qual é a errada? Ninguém nos saberá explicar. E vivemos de maneira que a vida que a gente tem é a que tem que se pensar. E eu contribuiria. A vida que a gente tem é a vida que tem que ser pensada. Um abração, meus queridos. Tchau, tchau. E até a nossa próxima aula.